Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar com a tríade machadiana, né? São as três obras de Machado de Assis que são clássicos, né, da literatura brasileira, clássicos da literatura realista, clássicos da literatura machadiana, né? O primeiro nós já conversamos bastante sobre ele, que é a obra inaugural do realismo no Brasil, que é Memórias Póstumas. O segundo é Quincas Borba e o terceiro é Dom Casmurro. Queria dizer para vocês que o objetivo dessa aula não é, de forma alguma, embora a gente faça algumas referências à história, né? Ao resumo da obra, obviamente, às personagens, o objetivo não é contar a obra, né? Porque isso vocês facilmente encontram, né? Na internet, um resumo, uma resenha, e devem ler as obras também, né? São obras indicadas na maior parte dos exames que ocorrem no Brasil, né? Essas obras são, de fato, muito importantes e muito consagradas pela crítica. Então, é importante que vocês as conheçam, tá? Então, o objetivo não é contar uma história. Era uma vez uma personagem chamada Brás Cubas, que nasceu no Rio de Janeiro. Não, não é isso, tá? Muito mais do que contar a história, a ideia é nós termos contato com a linguagem machadiana, né? E com essa linguagem da estética realista, a linguagem do final do século XIX. Acerca do que o século XIX, o final do século XIX está falando, né? O artista, ele a arte, né? Ela é uma expressão do ser humano, de um tempo, de um espaço, de um contexto, né? A arte é sempre uma expressão. Então, se a arte é uma expressão, o que essa arte do final do século XIX expressa? Do que ela trata, né? E o que importam não são simplesmente os temas. Os temas importam, obviamente, mas não são só os temas, mas como se aborda determinado tema. Porque, por exemplo, gente, a gente pode ter ao longo da história da arte, da história da literatura, diversas abordagens acerca da ética, da moral, do amor, da morte, né? Tudo que implica o humano, né? Tudo que trata do humano é tema na literatura, tá? E aí o que está nos chamando a atenção aqui é a forma como esses temas são abordados no final do século XIX e por que são abordados da forma como são abordados no século XIX, tá? Que país é esse que país, que nação é essa que estamos construindo, em que os nossos artistas tratam, né, dos temas que estão aí aparecendo, né, ao longo da história. Então, isso que é importante para nós, tá certo? Trabalhar com essa estética, ou seja, com essa forma de expressão, tá? Com essa expressão do final do século XIX, né? Compreendendo que ela é uma expressão que aqui vai ser bastante apresentada por meio da genialidade de Machado de Assis.
Isso não significa que não existam outros artistas nesse contexto, outras artistas, né, que a crítica hoje começa a nos revelar, né, que há outros e outras, né, expressões nesse contexto, mas, de acordo com a tradição da literatura, tá, a escola ainda está aí abordando, né, determinadas obras e determinados artistas, tá? E o Machado de Assis é, sem dúvida alguma, um artista que vai ser bastante cobrado, como disse há pouco, nos exames, tá certo? Então, essas três obras elas são conhecidas como a tríade realista, né, de Machado de Assis, tá? Vamos falar um pouquinho sobre essas obras? Bom, essa tríade, então, composta, né, obviamente, né, já que é uma tríade, por três obras, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é a obra inaugural, né, do realismo no Brasil, em 1881, Quincas Borba, que foi publicado em livro em 1891, mas que na realidade já vinha sendo publicado em folhetins, se eu não me engano, por volta de 1886 já havia publicações, tá? E Dom Casmurro, de 1899, tá? Essas três obras vão apresentar aquelas características machadianas, né, da fase realista de Machado de Assis, que já foram apresentadas aqui nas nossas aulas, na verdade, por meio dos contos, né? Nós começamos lendo os contos machadianos, e os contos machadianos, eles compõem a fase realista. Então, muitas daquelas características da linguagem machadiano, a gente vai encontrar aqui nessas três obras, tá? E é disso que a gente vai falar um pouquinho também, tá? A gente vai tentar perceber em alguns capítulos, em algumas passagens, aquelas características que nós já apontamos, né? De que características estamos falando? Estamos falando do fato de que Machado de Assis ele se propõe, né, a fazer uma discussão acerca da realidade. Aliás, o realismo se propõe a fazer um retrato da realidade, né? De que realidade estamos falando? Da realidade do Brasil do final do século XIX, né? Então, toda essa abordagem que vai aparecer tanto em Memórias Póstumas, quanto em Quincas Borbas, quanto em Dom Casmurro, vai olhar para essa sociedade brasileira do final do século XIX, né? E, inclusive do ponto de vista das elites, né? É diferente, por exemplo, quando você pega uma obra naturalista, né, como por exemplo Cortiço, em que a perspectiva, embora pareça também a família do Miranda, que é uma família de elite, né, a maior parte de O Cortiço, né, e por isso até o nome da obra é referência ao Cortiço, é essa abordagem de classes menos privilegiadas, né? Aqui, em Memórias Póstumas, tanto a personagem Brás Cubas quanto o Rubião, né, o Bentinho, né, são personagens que fazem parte aí de uma elite do final do século XIX, tá certo?
O Rubião é um professor, mas ele recebe uma herança, né? Uma super herança, tá? Então, é isso. Vamos lá. Bom, essa personagem que dá nome à obra Quincas Borba, ela, na realidade, ela já aparece em Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Em Memórias Póstumas de Brás Cubas já aparece o filósofo Quincas Borba, né? Ele é amigo de Brás Cubas, tá? Ele vai encontrar o Brás Cubas numa praça, né? E roubar um relógio, assim, sem que o Brás Cubas perceba. Ele rouba o relógio do Brás Cubas, né? Ele é um mendigo, tá na rua e rouba o relógio do Brás Cubas, né? Depois, o Brás Cubas se dá conta de que isso aconteceu e, tempos depois, ele recebe uma carta do Quincas Borba que devolvendo o relógio e explicando o que houve, né? E aí ele já se coloca como alguém que como um filósofo, né? Como alguém que questiona ideias, como alguém que apresenta ideias, como alguém que discute ideias, e essas ideias vão girar em torno de uma teoria chamada humanitismo, tá? Bom, então, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, no capítulo 109, esse capítulo eu não apresentei na aula passada, na aula sobre Memórias Póstumas, mas nesse capítulo, tá, ele apresenta o filósofo, tá? Eu trouxe um trechinho do capítulo para vocês, tá? O filósofo. Sabido que reli a carta antes e depois do almoço, sabido fica que almocei. E só resta dizer que essa refeição foi das mais parcas da minha vida. Um ovo, uma fatia de pão, uma xícara de chá. Não me esqueceu esta circunstância mínima. No meio de tanta coisa importante, obliterada, escapou esse almoço. A razão principal poderia ser justamente o meu desastre, mas não foi. A principal razão foi a reflexão que me fez Quincas Borba, cuja visita recebi naquele dia. Disse-me ele que a frugalidade não era necessária para entender o humanitismo, e menos ainda praticá-lo, que esta filosofia acomodava-se facilmente com os prazeres da vida, inclusive a mesa, o espetáculo e os amores, e que, ao contrário, a frugalidade podia indicar certa tendência para o ascetismo, o qual era a expressão acabada da tolice humana. Tá? Percebam que o discurso irônico de Machado de Assis, dessa fase realista, está sempre presente, até mesmo, né, na apresentação dessa filosofia, né? Quincas Borba não é o nome só do filósofo, né? Do filósofo amigo de Brás Cubas, né? Criador, mentor do humanitismo. Quincas Borba é também o nome do cachorro do filósofo, tá? Que para a obra Quincas Borba, né, não para a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas para a obra Quincas Borba vai ser importante, digamos assim, tá? Então, vamos lá, continuando. No capítulo 159, ainda em Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Ainda em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Opa, passei. O narrador vai falar da semidemência, né, de Quincas Borba. Então, o capítulo se chama, eu trouxe um trecho também, A Semidemência. Compreendi que estava velho e precisava de uma força,
Mas o Quincas Borba partira 6 meses antes para Minas Gerais e levou consigo a melhor das filosofias. Voltou 4 meses depois e entrou-me em casa. Certa manhã, quase no estado em que eu vira no passeio público. O passeio público é quando ele pega o relógio de Brás Cubas, tá? E ele estava ali como um mendigo, né? A diferença é que o olhar era outro, vinha demente. Contou-me que, para o fim de aperfeiçoar o humanitismo, queimara o manuscrito todo e ia recomeçá-lo. A parte dogmática ficava completa, embora não escrita. Era a verdadeira religião do futuro. Juras por humanitas? Perguntou-me. Sabes que sim. A voz mal podia sair-me do peito, e, aliás, não tinha descoberto toda a cruel verdade. Quincas Borba não só estava louco, e esse resto de consciência, como uma frouxa lamparina no meio das trevas, complicava muito o horror da situação. E não sabiam e não irritava contra o mal. Ao contrário, dizia-me que era ainda uma prova de humanitas, que assim brincava consigo mesmo. Recitava-me longos capítulos do livro e antífonas e litanias espirituais. Chegou até a reproduzir uma dança sacra que inventara para as cerimônias do humanitismo. A graça lúgubre com que ele lamentava e sacudia as pernas era singularmente fantástica. É a expressão da demência, né, gente? Outras vezes amuava-se a um canto, com os olhos fitos no ar, uns olhos em que, de longe em longe, fulgurava um raio persistente da razão, triste como uma lágrima. Morreu pouco tempo depois em minha casa, jurando e repetindo sempre que a dor era uma ilusão e que Pangloss, o caluniado Pangloss, não era tão tolo quanto supôs Voltaire, né? Então, Quincas Borba, o amigo Quincas Borba, filósofo de Brás Cubas, morre na casa de Brás Cubas, tá? E esse capítulo é o penúltimo capítulo do livro, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Depois vem o capítulo das negativas, tá? Então, ele fala da semidemência e da morte do Quincas Borba, né? Ele fala da loucura do Quincas Borba e posterior morte, e aí depois vem o capítulo das negativas, do qual eu já falei na aula passada, né? Bom, a obra Quincas Borba, então, né, que a gente conhece, né, a personagem, cuja personagem a gente conhece em Memórias Póstumas, ela tem uma série de personagens, né? Eu trouxe para vocês aqui quem são os personagens. O Rubião. Rubião ele é professor, enfermeiro de Quincas Borba, e ele é o protagonista da história, né? Em Quincas Borba. E é ele quem vai receber. É ele o herdeiro do filósofo Quincas Borba. É ele quem vai ficar muito rico, né? Porque vai cuidar do cachorro de Quincas Borba, que se chama Quincas Borba, né? Porque, na verdade, toda a herança de Quincas Borba, do filósofo Quincas Borba, fica para o cachorro Quincas Borba. E, portanto, vai usufruir dela quem cuidar do cachorro. Tá? Vejam que até mesmo esse jogo, né, com as personagens, né, a personagem que enlouquece, o nome do cachorro, o herdeiro que recebe a herança porque cuida do cachorro, tudo isso também é um jogo bastante irônico, né? E aí, quando nós conhecermos o humanitismo, mais irônico ainda, né? A filosofia.
Cristiano Palha e Sofia Palha, né? Eles são um casal, né? São marido e mulher, né? Cristiano Palha é esposo de Sofia e suposto amigo de Rubião, né? Na verdade, ele fica amigo de Rubião porque ele tem interesse na fortuna de Rubião, tá? A Sofia é a esposa e que, por fim, fica interessada, na verdade, ela é interessada em Carlos Maria, mas ela apoia sempre o marido, né? Porque ela também tem seus interesses, né? O Rubião vai se interessar por Sofia, e a Sofia, ela não vai... cria-se no romance um triângulo amoroso, né? Rubião, Sofia e Cristiano Palha, né? Mas digamos, o Rubião se encanta por ela, né? Ela é uma mulher bastante sedutora. Ela o seduz também, né? De certa forma, mas não há, na verdade, nenhuma narrativa explícita dessa sedução. É tudo um jogo de interesses. É só porque ela percebe que ele tem interesse por ela e ele é rico, né? Então seria interessante ser cortejada por um homem rico. Mas não existe um caso amoroso entre o Rubião e a Sofia. Ela, inclusive, tem um capítulo que é bem interessante, que ela, inclusive, ela chega a contar para o Cristiano que o Rubião a está cortejando, né? E aí o leitor, o que nós esperamos, né? Que vai haver um conflito aí, mas não há conflito. Não há conflito porque o Cristiano tem interesse nessa aproximação, porque ele tem interesse de ser amigo de um homem rico. Então, observem aí essa perspectiva pessimista, né, em Machado de Assis, essa perspectiva realista, né, realista, pessimista, nem antirromântica. Como assim antirromântica? Não há aqui a idealização romântica da relação, por exemplo, entre Sofia e Cristiano, né? Nem da amizade, né? Da relação também de amizade entre Cristiano e Rubião. Não há essa idealização. Há um jogo de interesses, né? Há um ser humano que busca encontrar vantagens nas relações sociais, tá? E aí nós estamos falando de uma das críticas, né, machadianas à anatomia humana, deste humano do final do século XIX, né, regido por tantas teorias positivistas, né, ligadas à ciência, em que a ciência pode explicar tudo, e o Machado de Assis é um crítico a isso, né? Não à ciência. Ele não é um crítico à ciência, gente, é importante entender. Ele é um crítico ao cientificismo, certo? Da época, né? Carlos Maria, que é um homem que desperta o interesse de Sofia, né? Mas ele se casa com a prima dela. Maria Benedita, que é uma prima de Sofia. E Camacho, que é um advogado político, um falso jornalista, que também se aproveita da fortuna de Rubião. Por que eu achei interessante trazer as personagens, gente? Para vocês perceberem que todas essas personagens, na verdade, elas giram em torno do Rubião, que recebe a herança, né, que fica rico, recebe a herança, mas que está sendo como se as suas energias estivessem sendo sugadas, né, por todas essas
personagens que giram em torno dele e que só querem se aproveitar, né, desse homem rico. Ok. Eu vou passar para depois voltar a essa... Eu quero primeiro mostrar para vocês depois eu volto. Eu quero primeiro mostrar para vocês como começa o livro, né? Começa o livro Quincas Borba com Rubião, com a sensação de capitalista, né? De alguém que agora tem dinheiro. Ele é um professor, gente. E um professor estava cuidando do Quincas Borba, né? E de repente ele vira uma pessoa rica, né? Então o primeiro capítulo é ele numa enseada e toda essa sensação de poder, de grandiosidade que dá ele que ele conquista, digamos assim, com o dinheiro, né? Tá? No segundo capítulo, uma reflexão, né? Que abismo que há entre o espírito e o coração? O espírito do ex-professor, vexado daquele pensamento, arrepiou o caminho, buscou outro assunto, uma canoa que ia passando. O coração, porém, deixou-se estar a bater de alegria. Que lhe importa a canoa nem o canoeiro, que os olhos de Rubião acompanham arregalados? Ele, coração, vai dizendo que uma vez que a mana Piedade tinha de morrer, foi bom que não casasse. Podia vir um filho ou uma filha. Ó a viagem. Bonita canoa. Antes assim, como obedece bem aos remos do homem, o certo é que eles estão no céu. Ou seja, gente, que bom que não havia herdeiros para Quincas Borba, né? Que bom que não havia herdeiros. Não havendo herdeiros de Quincas Borba, ele, o professor, e aqui já se intitula ex-professor, né? Poderia estar com a consciência tranquila e aproveitar, usufruir e usufruir de toda essa herança, né? Então, quando ele diz, ó a ironia, o espírito do ex-professor. O que é o espírito do ex-professor, né, gente? O espírito do ex-professor é ele com alguma reflexão moral, né, ética, acerca do fato de ficar com a herança do Quincas Borba, né? Certo? Ele não é um parente, nada, mas é ele quem fica com essa herança, né? E aí a perspectiva ética, né? Aí apontando, né, para o espírito, mas o espírito do ex-professor, não o espírito do capitalista, né? Que é de quem recebeu a herança, né? Bem mais para frente, aí a gente tem também aí bem irônico, né? Só para vocês conhecerem um pouco esse discurso aí relativo ao Rubião, né? Queria dizer aqui o fim de Quincas Borba, que adoeceu também, ganhou infinitamente, fugiu desvairado em busca do dono. E amanheceu morto na rua 3 dias depois. Quincas Borba é o cachorro, né? O cachorro de Quincas Borba. Mas, vendo a morte do cão narrada em capítulo especial, é provável que me pergunte se o seu defunto homônimo é que dá o título ao livro. E por que antes um que outro? Questão prenhe de questões. Prenhe é cheio, né? Prenhe significa grávido, né? Questão grávida de questões, né? Cheia de questões, né? Repleta de questões.
que nos levariam longe. Eia, chora os dois recentes mortos, se tem lágrimas. Se só tem risos, rite. É a mesma coisa, ou seja, é a mesma coisa chorar ou rir. O cruzeiro, que a linda Sofia não quis fitar, como lhe pedia Rubião, está assaz alto para não discernir os risos e as lágrimas dos homens. Né? O que faz discernir entre as lágrimas, qual a diferença, né, gente, aí nessa perspectiva pessimista, né, realista, pessimista, e com esse olhar aí para a alma humana bem, um olhar bem da sua humanidade que depende das circunstâncias, né? Lembram-se, bem e mal depende das circunstâncias, né? Isso aparece em Memórias Póstumas, essa ideia aparece também em Quincas Borba, como vocês estão percebendo, essa ideia aparece também em Dom Casmurro, né? Ok, então vamos voltar. Voltando, né? Voltando para vocês conhecerem o que é essa famosa teoria do humanitismo, que no final das contas é uma sátira, né, ao darwinismo. É uma sátira à ideia de seleção natural, é uma sátira, portanto, ao cientificismo, né, a essa ideia positivista, né, de que a ciência vai... que o conhecimento válido é só o conhecimento científico e que isso pode explicar tudo, né? Tá? Bom, eis a teoria, né? Não há morte. O encontro de ditas expansões ou a expansão de duas formas pode determinar a supressão de uma delas, mas rigorosamente não há morte. Há vida, porque a supressão de uma é a condição da sobrevivência da outra. E a destruição não atinge o princípio universal e comum. Daí o caráter conservador e benéfico da guerra. Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. Ele vai explicar, né? O caráter conservador e benéfico da guerra. Supõe tu um campo de batatas e duas... Gente, isso significa que Machado de Assis é a favor da guerra? Claro que não, né, gente? Claro que não. Essa perspectiva é uma perspectiva crítica, né? E é importante entender do que ele está tratando, o que ele está... a reflexão que ele está fazendo, né? Então, vamos lá. Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas, se as duas tribos dividirem em pares as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Então, guerrear para que uma das duas ganhe, e uma das duas ganhando vai ser, a vida vai ser mantida, né? Olha aí a crítica, né? A própria seleção, essa ideia, né, de seleção natural, né? Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é
aprazível e vantajoso. Olha aí, novamente, essa perspectiva realista pessimista, né? Observem isso aí. O homem só comemora e ama o que lhe é aprazível e vantajoso. Essa perspectiva do jogo de interesses, né? Quer dizer, eu só vou comemorar aquilo que é vantajoso, tá? Ou seja, o ser humano nas relações sociais tem interesse, luta por interesse, né? Segundo essa perspectiva. E pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio e compaixão. O que resta a quem foi vencido? Ódio e compaixão. E ao vencedor, as batatas. Tá? Quer dizer, e essa teoria e essa frase, ela é repetida várias vezes, né? Várias vezes. Ao vencedor, as batatas. Tá? E assim, e disso trata o humanitismo. Tá? Bom, vamos lá. Então, nas duas obras, Machado de Assis menciona essa teoria filosófica que é o humanitismo, né? Criado pelo filósofo Quincas Borba. Nas duas teorias, elas estão, nas duas obras, ela está presente. Segundo o filósofo Quincas Borba, esse conceito está relacionado com a exploração das pessoas e a falta de humanismo na construção das relações sociais. Assim, nessa luta pela sobrevivência, né, não são duas tribos, né, nessa luta pela sobrevivência, os ingênuos são manipulados pelos espertos, que na realidade é o que vai acontecer no triângulo amoroso Rubião, Sofia, e eu esqueci o nome, e Cristiano Palha, né? Nesse triângulo amoroso, né? O casal Palha e Rubião, quem é o ingênuo? Rubião. Quem vai enlouquecer? Rubião. Quem vai morrer? Rubião. Quem vai ficar rico? O casal Sofia e Cristiano Palha, tá? Então, nessa luta incessante pela sobrevivência, os ingênuos são manipulados pelos espertos. Sendo assim, os fracos padecem e os fortes permanecem vivos e manipulando outros, né? Então, por isso que a gente diz que é uma sátira ao darwinismo, né? E a essa ideia de seleção natural. Porque, ao final, né, ao vencido, ódio e compaixão. Ao vencedor, as batatas, certo? É irônico, né? É irônico esse desfecho, né? Para o vencido, ódio e peninha. Para o outro, batatas. O que ele ganhou? Ganhando. O que ele ganhou ganhando? Batatas. Tá? Então, a gente percebe aí toda essa perspectiva pessimista de Machado de Assis em relação... vai ficar feio o que eu vou falar. Em relação às relações sociais. A respeito das relações sociais, para não repetir essa palavra relação, né? Então, quanto às relações sociais, né, há um pessimismo nessas relações, né, em relação ao humano, tá? Uma falta de crença no humano, não há, é antirromântico, gente, não há idealização, certo? Não há. Então, é uma ironia, no final das contas, é uma ironia em relação a todas as teorias positivistas, ou seja, cientificistas, né, do final do século XIX, né? Rubião e o cão, porque aí o Rubião morre e o Quincas Borba, que é o cão, né,
3 dias depois também vai morrer, né? O Rubião enlouquece, o Rubião, ao longo do romance, ele vai sendo fragilizado, vai se tornando cada vez mais frágil, né? E o casal Palha, né? Sofia e Cristiano, vão ficar ricos, ou seja, ao vencedor, as batatas, certo? Ok, pessoal. E em relação a Dom Casmurro? Bom, aqui não há essa intratextualidade, né, que há entre Dom Casmurro, desculpem, Quincas Borba e Memórias Póstumas, tá? Mas há as mesmas características, né, da linguagem machadiana da fase realista que nós encontramos nos outros 2 romances, encontramos aqui também. Então, intertextualidade demais, intertextualidade com Shakespeare aqui vai aparecer, não no que eu trouxe para vocês, mas vai aparecer ao longo do livro, vale muito a pena ler, esse romance é muito legal, todos 3 são muito legais. A intertextualidade, a metalinguagem, né? Então, o tempo todo o livro comenta o livro, né? O tempo todo isso acontece. E esse comentário do livro sobre o livro, né? Esse diálogo que o narrador estabelece, né? Esse narrador intruso, né? É um narrador que nos confunde, inclusive, porque ele é intruso, ele conversa com o leitor, né? Ele entra em contato com o leitor. E maior parte das vezes de forma sarcástica, irônica, né? Então, essas características são características muito recorrentes, tá? As digressões, né, gente, tanto em Memórias Póstumas, quanto em Quincas Borba, quanto em Dom Casmurro, são muitas as digressões, né? Os saltos temporais na narrativa, o vai e volta para flashback, mas aí vem um flashback, depois volta a uma cronologia mais regular, voltando a uma cronologia mais regular, às vezes não, às vezes ficam os saltos temporais, e às vezes saltos temporais, e aí para a narrativa para fazer uma digressão, para fazer uma reflexão acerca do humano, demasiado humano, né? Então, são obras em que essa linguagem, né, bastante moderna para a época, isso ocorre bastante, tá? Bom, eu trouxe para vocês os 2 primeiros capítulos. O primeiro capítulo eu trouxe inteirinho, para vocês conhecerem, né, de Dom Casmurro, e o segundo capítulo só um pedacinho, tá? Eu acho esses capítulos muito legais, são os capítulos iniciais, né? O primeiro capítulo se chama Do Título, o segundo capítulo se chama Do Livro, né? Então, ele já começa aqui com a metalinguagem, né? Já é um capítulo metalinguístico. Por quê? O que ele vai fazer aqui? Ele vai explicar o título do livro. Ele vai dizer por que o título do livro é Dom Casmurro. Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei num trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Continue, disse eu, acordando. Já acabei, murmurou ele. São muito bonitos.
Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do gesto, estava amuado. No dia seguinte, entrou a dizer de mim nomes feios e acabou acunhando-me Dom Casmurro. Colocou o apelido em mim de Dom Casmurro. Os vizinhos, que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados, deram curso à alcunha, que afinal pegou, meu apelido pegou. Nem por isso me zanguei. Contei a anedota aos amigos da cidade e eles, por graça, chamam-me assim. Alguns em bilhetes. Dom Casmurro, domingo vou jantar com você. Vou para Petrópolis, Dom Casmurro. A casa é a mesma de Renânia. Vê se deixas essa caverna do Engenho Novo e vai lá passar uns 15 dias comigo. Meu caro Dom Casmurro, não cuide que o dispenso do teatro amanhã. Venha e dormirá aqui na cidade. Dou-lhe camarote, dou-lhe chá, dou-lhe cama, só não lhe dou moça. Ok. Não consulte os dicionários. Casmurro, olha ele aí explicando, olha a metalinguagem. Casmurro não está... e com quem ele está falando? Não consulte os dicionários. Com quem ele está falando? Quem é esse interlocutor? O leitor, né? Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo, tudo por estar cochilando. Também não achei melhor título para minha narração. Metalinguagem, eu não achei melhor título para minha narração. É ele comentando, o narrador comentando a sua própria narração. Se não tiver outro daqui até o fim do livro, se não tiver outro título, né, daqui até o fim do livro, né, metalinguagem, vai este mesmo. O meu poeta do trem ficará sabendo que não lhe guardo rancor, e com pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso dos seus autores, alguns nem tanto. Sempre irônico, né, gente? E esse é o segundo capítulo, que se chama Do Livro, né? No capítulo do livro, ele começa, ele vai explicar o porquê de escrever o livro. Agora que expliquei o título, passo a escrever o livro. Antes disso, porém, digamos os motivos que me põem a pena na mão. O que me levou a escrever os livros? Aí ele fala e depois diz: o meu fim evidente, a finalidade, né? O fim aqui é nesse sentido do meu objetivo, né? O meu objetivo era atar as duas pontas da minha vida e restaurar na velhice a adolescência. Quer dizer, é ele velho que vai começar a contar a história, então ele volta à infância, porque o que ele quer é atar as duas pontas da vida, né? A velhice do Dom Casmurro, a infância do Bentinho, do garoto Bentinho, tá? Então, ó, o meu fim evidente era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência, pois, senhor, não consegui recompor o que foi nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se só me faltassem os outros, vá. Um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde, mas falto eu mesmo, e esta lacuna é tudo. O que aqui está é mal comparando, semelhante à pintura que se põe na barba, Me perdi. E nos cabelos. E que apenas conserva o hábito externo, como se diz nas autópsias. O interno não aguenta tinta. Olha aí a alma interior e a alma exterior que já apareceu lá no espelho, né? No conto Espelho de Machado de Assis. Uma certidão que me desse 20 anos de idade poderia enganar os estranhos, como todos os documentos falsos, mas não a mim. Os amigos que me restam são de data recente. Todos os antigos foram estudar a geologia dos Campos Santos, ou seja, estão enterrados, né, gente? Quanto às amigas, algumas datam de 15 anos, outras de menos.
e quase todas creem na mocidade. 2 ou 3 fariam crer nela aos outros. Mas a língua que falam obriga muita vez a consultar os dicionários, e tal frequência é cansativa. Uau, gente, assim começa Dom Casmurro, tá? Essas são as personagens, né? O Bentinho, Bento Santiago, que recebe esse nome porque sua mãe, a Glória, Dona Glória, teve problemas na hora do parto e aí ela faz uma promessa, né? Coloca o nome dele de santo e faz uma promessa de que se esse nascimento vingasse, ele iria para um seminário, né? A Capitolina, que é a Capitu, né? E os demais personagens aí, né? Bom, essa obra é um romance psicológico, né? Com narrador em primeira pessoa. Quem conta a história é Bentinho. A trama atinge seu ponto alto quando, finalmente casado com Capitu, que é seu amor de infância, de adolescência, Bentinho começa a suspeitar que ela teve um relacionamento extraconjugal com Escobar, que é seu melhor amigo. Desse modo, a obra, de caráter antirromântico, apresenta de forma irônica uma crítica à burguesia carioca do século XIX, de forma a mostrar a vida como ela é, sem retoques. A gente vê muito por aí uma discussão se Capitu traiu ou não traiu Bentinho. Gente, lê a obra e vocês vão perceber que, na verdade, isso não importa, é uma narrativa de primeira pessoa. Como é uma narrativa de primeira pessoa, o que a gente tem é uma história contada por Bentinho, certo? O narrador não é um narrador de terceira pessoa, é um narrador de primeira pessoa, e nós vamos falar mais sobre isso depois, tá? Um beijo grande para vocês, leiam essas obras, vou colocar no AVA, né? Não precisa ler tudo agora, gente, mas são obras com as quais vocês precisam ter contato, tá bom? Beijo grande para vocês.